Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo Diferencial e Integral 3. E hoje falaremos um pouco mais sobre sequências. O material que eu vou usar de referência para essa aula é o livro de cálculo do James Stewart, volume 2, sétima edição. Ah, e caso não tenha visto, recomendo que veja o vídeo anterior para compreender melhor essa aula. Já viu? Então bora pro vídeo. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Vimos lá que se a sequência AN tem limite com n tendendo a infinito de AN é igual a L, onde esse L é finito, a sequência converge para esse limite L. Tínhamos lá a seguinte sequência. Percebam que, conforme aumentamos os n's, ou seja, conforme avançamos os termos da nossa sequência, os ANs se aproximam cada vez mais de L. Essa outra sequência aqui, a mesma coisa. Conforme avançamos os n's, ela também tende a se aproximar cada vez mais do limite L. Portanto, tanto essa sequência quanto a anterior são sequências convergentes. Vimos também um exemplo de sequência divergente. Notaram que, conforme o n aumenta, a n também sempre cresce? E esse crescimento continua infinitamente? Então temos que o limite, quando n tende ao infinito de AN, é igual a infinito. Portanto, a sequência diverge. O livro nos traz propriedades do limite de sequências. Ele diz que, se AN e BN forem sequências convergentes e C for uma constante, então, o limite com n tendendo a infinito de AN mais BN é igual ao limite de n tendendo a infinito de AN mais o limite de n tendendo a infinito de BN. Então, se eu tenho um limite de uma soma de sequências, eu posso calcular o limite de cada uma das sequências e depois somar. A segunda propriedade é referente à subtração, sendo assim é bem parecido com a propriedade anterior. Se eu tenho que aplicar o limite numa subtração de uma sequência por outra, eu posso calcular os limites de cada uma delas e depois subtrair. A terceira propriedade diz que, se eu tenho um limite com n tendendo a infinito de uma constante vezes uma sequência, eu posso calcular o limite da sequência e depois multiplicar pela constante. A quarta propriedade diz que limite com n tendendo a infinito de AN vezes BN é igual ao limite com n tendendo a infinito de AN vezes o limite de n tendendo a infinito de BN. Ou seja, se eu tenho que aplicar um limite em uma sequência que está multiplicando outra, eu posso calcular os limites separadamente e depois multiplicar. A quinta propriedade diz que, se eu tenho que aplicar o limite em uma sequência que é dividida por outra sequência, eu posso calcular os limites separadamente e depois dividir. Mas claro que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, o limite do denominador não pode dar zero. A sexta propriedade diz que, se eu tenho que aplicar um limite em uma sequência que está elevado a algum número, eu posso primeiro aplicar o limite e depois fazer a potência. Mas para isso, o número tem que ser maior que zero e o AN, ou seja, a sequência, também tem que ser maior que zero. E a última propriedade que o livro traz aqui é que o limite com n tendendo a infinito de uma constante é sempre a constante. Lembram do teorema do confronto? Então, ele também pode ser adaptado para sequências. O teorema do confronto diz que vai ter as três sequências AN, BN, CN. AN tem que ser menor ou igual que BN e BN menor ou igual que CN para todo n maior ou igual que n0. E o limite de AN quando n tende ao infinito tem que ser igual ao limite de CN quando n tende ao infinito. Sendo assim, o limite do BN com n tendendo ao infinito vai ser igual ao limite das outras duas. Aqui no gráfico dá para entender bem melhor. Ó. Eu tenho a sequência em cima CN, que está indo para um limite. Ali embaixo eu tenho a AN, que também está indo para o mesmo limite que a CN. Logo, a BN, que está no meio, vai para o mesmo limite também. Tem outros teoremas também que são muito úteis, como esse. Se o limite com n tendendo a infinito do módulo de uma sequência for zero, então o limite com n tendendo a infinito da sequência sem o módulo vai dar zero. Por exemplo, temos esse exercício aqui que ele pede: calcule o limite com n tendendo a infinito de menos 1 elevado a n sobre n, se ele existir. Então, vamos aplicar o teorema. A gente faz o limite com n tendendo a infinito do módulo da sequência, que é menos 1 elevado a n sobre n. Isso daqui vai dar o quê? Ó,
1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1. Mas o menos 1, quando é elevado a um número par, ele vai dar 1. Quando é elevado a número ímpar, ele vai dar menos 1. Então, como é o módulo da sequência, consideramos somente positivo. Então, vai ficar limite com n tendendo a infinito de 1 sobre n. Aplicando o limite, então, vai ficar 1 sobre infinito. 1 sobre infinito dá 0. Temos aqui outro teorema, e ele diz que se o limite de n tendendo a infinito de an for igual a L, e se a função f for contínua em L, então o limite de n tendendo a infinito de f de an é igual a f de L. Basicamente, esse teorema nos diz que, se aplicarmos uma função contínua aos termos de uma sequência convergente, o resultado também será convergente. Temos aqui então um exemplo. Limite de n tendendo a infinito de seno de π sobre n. Como a função seno é contínua em zero, podemos escrever seno do limite de n tendendo a infinito de π sobre n. Que isso vai ficar igual, a gente aplica o limite, vai ficar seno de π sobre infinito, que isso vai ficar igual a seno π sobre infinito vai dar zero. Então, vai dar seno de zero, que é zero. A seguinte definição diz que uma sequência AN é chamada crescente se AN for menor que AN mais 1 para todo N maior ou igual a 1. Isso é, A1 é menor que A2, que é menor que A3, e por aí vai. E é chamada decrescente se AN for maior que AN mais 1 para todo N maior ou igual a 1. E uma sequência é monótona se for crescente ou decrescente. Vamos analisar os gráficos da aula passada mesmo. Nesse primeiro gráfico aqui, conseguem perceber que, conforme avançamos os n's, os nossos AN estão decrescendo? Logo, essa é uma sequência decrescente, e como ela é decrescente, logo ela é uma sequência monótona. Essa outra aqui já dá para deduzir que ela é crescente, porque conforme avançamos os n's, os nossos ANs crescem, então ela também é uma sequência monótona. E essa terceira sequência aqui, ela é crescente ou decrescente? Ó, vocês percebem que a n começa a subir aqui, depois ele começa a descer, depois sobe de novo, desce. Logo, ela não é nem crescente nem decrescente. Portanto, ela não é uma sequência monótona. Quanto à limitação das sequências, o livro nos traz a seguinte definição. Uma sequência AN é limitada superiormente se existir um número mzão, tal que AN seja menor ou igual que esse mzão para todo n maior ou igual a 1. Ela é limitada inferiormente se existir um número m, tal que m seja menor que AN para todo n maior ou igual a 1. Se ela for limitada superior e inferiormente, então AN é uma sequência limitada. Essa sequência aqui, por exemplo, observem que o primeiro termo dela é o limite inferior, porque não vai ter valores menores que esse primeiro termo. Só que ela não tem um limite superior, ela continua infinitamente. Então, como ela só tem um dos limites, ela não é limitada. Por outro lado, essa sequência aqui, temos que o limite inferior dela é o primeiro termo, porque não vai ter nenhum AN menor que esse. E podemos ver que tem um mzão, que é maior que todos os ANs, quando n é maior ou igual a 1. Portanto, trata-se de uma sequência limitada, pois apresenta tanto o limite superior quanto o limite inferior. Se uma sequência for limitada e monótona, então ela deve ser convergente. Isso porque, se a n está aumentando, mas não passa de um número m, então os termos são forçados a se aglomerar e se aproximar de um número m, conforme vemos nesse exemplo aqui. Os termos são forçados a se aproximar de um número m. Portanto, pessoal, o teorema da sequência monótona diz que toda sequência monótona limitada é convergente. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um joinha para podermos trazer mais videoaula como essa. E vejo vocês na próxima. Falou!